Gilmar Mendes e a sua defesa do habeas corpus, escrito por Edjar Dias de Vasconcelos. Habeas corpus, termo técnico do direito, proveniente do latim, cujo significado, o corpo pertence tão somente à pessoa. Do ponto de vista prático, na justiça, a finalidade é proteger a pessoa diante do abuso de poder da justiça. Gilmar Mendes não é contra a punição, entretanto não aceita o punitivismo moral. Recusa o direito maquiavélico. Os fins justificam os meios. No direito, a moral não pode transformar-se em lei. Portanto, sobretudo, por ideologia política comum em estados políticos não constituídos no verdadeiro espírito do Estado democrático de direito. Com efeito muito comum no Brasil, em casos específicos, a pessoa está com a sua liberdade infringida. Em defesa do cidadão, reza a Constituição brasileira: ninguém pode ser preso sem que antes seja julgado e condenado em todas as instâncias. Toda prisão, a não ser em situações especiais, o indivíduo preso sem antes a sentença ser transitada e julgada, constitui-se em abuso de poder da autoridade competente. Com efeito, todo abuso de poder na justiça tem que ser coibido. Desse modo, em respeito à Constituição, é fundamental no Brasil a lei de abuso de autoridade. Absurdo uma prisão fora de sua legalidade constitucional, o que só é permissível por uma ideologia neofascista do poder. Portanto, motivo pelo qual a Constituição, que no direito líquido e certo coloca a pessoa em liberdade. O que tem feito Gilmar Mendes? Ele é defensor tão somente da legalidade. Sendo assim, ilegais são as prisões. Gilmar Mendes é um lutador contra o populismo jurídico. Os moralistas estão criando uma imagem de Gilmar Mendes como defensor de bandidos. A imagem de Gilmar Mendes está sendo execrada. Se fazem isso com um ministro do Supremo Tribunal, pobre das pessoas comuns. Todavia, Gilmar Mendes errou em entender que as prisões deveriam ser cumpridas a partir da segunda instância, pois o entendimento constitucional não é esse. Portanto, erro hermenêutico. O conceito jurídico habeas corpus, cláusula pétrea. Gilmar Mendes não tem outra escolha a não ser seguir a Constituição brasileira. A prisão que não resultar da ação transitada e julgada constitui-se em ilegalidade. Deve ser coibida imediatamente pela autoridade competente. Gilmar Mendes apenas corrige erros hermenêuticos de juízes. Habeas corpus é também chamado de remédio
judicial constitucional, pois tem poder de cessar a violência de coação que o indivíduo sofre do poder judiciário. Nesse sentido, é fundamental que a lei seja estabelecida dentro de sua legalidade. Toda pena aplicada fora da normatização positivista da lei não pode ter validade jurídica, pois não cumpriu o ritual fundamental do processo. Artigo escrito por Edjar Dias de Vasconcelos,